Fala pessoal, Marco Freitas, host do canal Formigando Podcast. E hoje estamos aqui com a gravação do 4º episódio. É isso mesmo, passa muito rápido, né? Conteúdos maravilhosos, diversificados. E hoje nós vamos falar com Laura Tavares, empreendedora, advogada, especialista. Parece que a mulher tem 120 anos aí de experiência. Tá? Sejam todos bem-vindos. Laura, seja bem-vinda, apresente-se. Obrigada, Marco. É um prazer estar aqui. Vai ser um prazer conversar com vocês a respeito dessa área, enfim, que é minha paixão. Me dedico a isso há mais de quase 10 anos, na verdade. E, bom, eu sou advogada, né? Me formei lá no Rio de Janeiro. Meu sotaque não deixa esquecer. Não tem como enganar. Já estou aqui em São Paulo, vai fazer 4 anos, trabalhando sempre com propriedade intelectual. E, bom, estou terminando meu mestrado agora, entreguei a dissertação recentemente. Bacana. Aguardando aí a defesa, mais uma especialização para conta. E, bom, estou à disposição de vocês, quem quiser também entrar em contato comigo, vai ser um prazer tirar dúvida. E vamos embora. Que ótimo. Sempre um prazer, né, pessoal, receber aqui, principalmente o empreendedorismo feminino, né? Essas mulheres aí que estão assumindo o protagonismo aí dos nossos negócios, graças a Deus, né? Bom, vamos lá então, vamos começar por uma pergunta que você deve escutar muito, né? Que parece, obviamente, óbvio, sendo redundante, mas que de certa forma faz muito sentido. O que é proteção intelectual da marca? Tá ótimo. Essa é uma área do direito que acaba protegendo coisas intangíveis. Eu costumo dizer que são coisas que a gente não toca, né? A marca é uma delas, a gente consegue materializar aquilo, mas a gente não consegue tocar efetivamente. Não é como um imóvel, não é como um carro, como uma casa, né? Então, é uma área do direito que protege ativos intangíveis. E o que são ativos intangíveis, né? São ativos que te diferenciam um empresário, diferenciam uma pessoa física e acaba agregando valor, trazendo valor para aquele negócio. Perfeito. E essa é uma área do direito que protege esses ativos, concedendo um privilégio temporário para que a roda da inovação gire sempre. A ideia é que eu tenha um direito de exclusivo e que você consiga me superar. E assim a gente vai superando um ao outro para que a inovação, de uma forma macro, ela acabe sempre se superando. Que show! E você falou muito de ativos, né? Que tipos de ativos existem por aí? Você pode citar alguns pra gente? Posso. Dentro da propriedade intelectual tem alguns ativos que estão previstos na lei, por exemplo, marcas, patentes. A gente tem os direitos autorais, que são as histórias, né? Os livros, as pinturas, as músicas. E a gente tem alguns ativos que eles não estão previstos diretamente na lei, mas isso não exclui a existência deles e não deixa de fazer com que o empresário use. Então, por exemplo, a gente tem um aroma ali de uma loja que a gente entra e a gente sente que tem um cheirinho diferente, né? A gente tem, por exemplo, as invenções, as tecnologias. Então, uma máquina que alguém criou, de repente uma máquina fotográfica nova. Eu me lembro muito daquela transição da máquina digital para a máquina analógica, desculpa, da analógica para digital. E a gente tem livros, pinturas, música, a gente tem as cores. Às vezes a gente olha para alguma loja ou para alguma empresa e, puxa, eu me lembro daquela cor, eu me lembro daquela empresa quando eu olho aquela cor, né? A cor não está efetivamente ali protegida de uma forma bem redondinha, mas ela não deixa de ser um ativo daquela empresa, né? Se eu falo assim, por exemplo, roxo, a primeira empresa que você lembra... Nubank. Exatamente. Então, aquilo é um ativo. Nubank. Depois você faz o Pix para nós aí. É um ativo daquela empresa, né? Porque ela acaba sendo reconhecida por aquilo. Que legal. E você falou até curioso, né, da questão do cheiro, né? É uma característica muito marcante, por exemplo, a gente vai no shopping aqui, né? Nós estamos na Zona Leste, na Anália Franco, por exemplo, tem lojas, você passa até a Zara, por exemplo. Sim. Você passa lá, tem uma predominância, parece que você segue a loja pelo cheiro mesmo, né? Exatamente. Parece aquela questão até um pouco nostálgica, né? O cheiro da minha ex-namorada, do meu namorado, o cheiro do meu marido, da minha mulher. Exato. E isso pode ser patenteado? Isso não necessariamente pode ser patenteado. Essa questão do cheiro é uma questão que dá até uma dissertação na tese de doutorado, a questão do cheiro. Mas a gente tem, por exemplo, o perfume, se tem ali alguma composição, uma combinação de composição ali química, talvez aquilo ali possa ser patenteado. Se você tem, de repente, uma nova tecnologia de fixador, aquilo pode ser protegido. Mas o cheiro em si, como marca,
por exemplo, ele ainda não pode. Legal, entendi. A gente consegue, de repente, ali a muito depender da argumentação e do que a gente consegue construir e demonstrar na hora ali de uma prova, a gente consegue sair por uma coisa chamada concorrência desleal. Tá. Que é, se o seu concorrente estiver te copiando e estiver trazendo o seu cliente para ele, talvez a gente consiga sair por ali, dependendo do que a gente consegue provar. Mas é bastante difícil. Entendi, sensacional. Bom, você pode dar algumas referências aí, dados de marcas pra gente, porque eu acho que o pessoal tá curioso, tá? Para que você possa ilustrar, né, isso aí. Posso. A gente tem, por exemplo, atualmente, a gente falou do Nubank aqui, né? O Nubank, esse ano, ele foi a 5ª marca mais valiosa do Brasil. E o Nubank tem 11 anos de existência. Ele é super recente. Verdade. E até a fundadora dele fala, eventualmente, que ela começou numa casinha super pequena, com alguns poucos funcionários. E ela já tinha ali uma noção do que ela queria de marca, do que ela queria de cor para a empresa. Aquilo já estava na cabeça dela, porque já era uma ideia, já era uma estratégia do que ela ia criar para a empresa dela. Então, a gente tem aí o Nubank como a 5ª marca mais valiosa. A gente tem a Daslu, que foi uma marca muito famosa aqui em São Paulo, né? No Rio, eu acho que ela já não era tão famosa, mas em São Paulo ela era muito famosa. Ela acabou falindo na época. Foi dada entrada no processo de recuperação judicial e a marca foi vendida por 10 milhões de reais. Nossa. Então, você vê o poder de uma marca que também começou com uma empreendedora, aí trazendo importações, né, na época que começou a se poder fazer importação no Brasil. E ela começou com uma marca pequena e foi crescendo. E vendeu-se por 10 milhões de reais, o que ajudou na recuperação ali da empresa nesse processo. A gente tem também, por exemplo, os Estados Unidos é o maior depositante de patentes no Brasil. Não são os brasileiros. Caramba. Os Estados Unidos, eles depositam 30% das patentes no Brasil. Saiu o último ranking no final do ano passado. É um número bastante expressivo, porque os países que estão mais desenvolvidos, eles prestam muita atenção em propriedade intelectual e é uma das coisas que faz com que eles sejam desenvolvidos. Perfeito. Eles estão ali nesse ranking, vamos dizer assim, né? A China está com 7% das patentes desenvolvidas, das patentes depositadas no Brasil. A gente vê até a Lalamove, né? Que é uma empresa chinesa que adentrou o Brasil, tem toda essa preocupação. Parece que o pessoal lá de fora tem a preocupação e a gente que está aqui dentro às vezes acaba falhando, né? Acaba falhando. A gente, eu não sei se é uma questão, talvez, ali, não só jurídica do empresário investir numa questão, enfim. A gente tem essa cultura do advogado, que o advogado traz problema, Exatamente. né? Mas não sei se é uma questão de se preocupar só com o investimento, mas eu tenho a impressão de que às vezes as pessoas não se preocupam com aquilo que as diferencia. Foi você que criou. Exato. Foi a tua empresa que desenvolveu. O teu P&D ali, teus funcionários estão desenvolvendo, estão trabalhando para aquilo. Exato. Né? Então você precisa proteger porque aquilo vai te trazer um retorno. Exatamente. A gente fala até de uma questão do próprio Nubank, né? Que o Nubank, dentro do processo de idealização da marca, ele traz o nu como nu mesmo. Exatamente. Muitas vezes as pessoas não sabem o significado. Mas era uma questão de desmistificar aquilo que são os bancos, porque a gente tem uma característica de sempre julgar o banco. Puta, o banco é o cara que me tira dinheiro, que me dá capitalização, daquela taxa de tarifa que eu não sei de onde é. Sim. O nu veio de, cara, eu vou deixar de uma forma transparente a minha marca, mostrando uma fixação e da forma leal que eu trabalho com o meu cliente. Isso. Então, se ela teve a ideia de idealizar, ela quis, obviamente, patentear aquilo que ela idealizou, né? Que é basicamente isso que você falou, né? Exatamente. E você vê como que a marca comunica esse valor intrínseco da empresa. Exatamente. Você consegue enxergar no Nubank a transparência com a qual ele trabalha. Exatamente. É um aplicativo fácil, às vezes, de mexer, ou uma informação talvez seja mais acessível. Então, a marca, ela comunica aquele valor da empresa, comunica o que você quer passar. Perfeito. Né? Então, você ali dentro do seu trabalho, da sua estratégia de marca, você precisa ver o que você quer comunicar com aquilo. Qual informação você vai passar para o teu consumidor e não só para ele, para o teu concorrente. Perfeito. Principalmente daquelas marcas que a gente vê hoje como top of mind, né? Exatamente. Você falou de uma imersão americana no Brasil, então vamos pegar um exemplo do... Putz, você pensa em comer hoje, você pensa que, Gabriel, você pensa no quê quando você vai pedir alguma coisa, alguma comida? Aplicativo? Isso. iFood. iFood é o primeiro nome que vem na cabeça, Exatamente. né? Imagina se o iFood
não fosse registrado e patenteado. Você conhece o caso de patentes do iFood? Como é que funciona? Tem gente que fala registrou a letra I, tem a questão do vermelho. Como é que funciona? Eu não tenho conhecimento sobre esse caso específico, mas eu imagino que sim, eles têm uma assessoria bastante forte para a questão do iFood, até uma questão tecnológica, né, de registro ali do aplicativo, a proteção das marcas. Há também uma assessoria em outras áreas de contrato trabalhista, porque eles vão precisar eventualmente fazer licenciamento, uma parceria com outras marcas. Acho que eles fizeram agora uma parceria com a Luísa Sonza. Exatamente. Eles entregaram um bolo, né, do aniversário dela. Aquilo tudo ali é regido por contrato, nada é à toa, né? O cara vai fazer uma propaganda num show de um músico, perfeito, ele tem um contrato ali atrás. Então, tem toda essa preocupação de proteção e de você mostrar para o teu concorrente e para os teus fornecedores que você está tomando cuidado com aquilo, né? É uma questão de confiança. Eu sempre dou também o exemplo da Anitta. A Anitta começou fazendo show em barzinho, em alguns bailes. A primeira marca dela foi depositada em 2013, salvo engano. Nossa. Tem mais de 10 anos. E ela tá estouradaça atualmente. Exatamente. Você imagina se ela não tivesse se preocupado com esse tipo de proteção e com outros, por exemplo, com os direitos autorais das músicas. Perfeito. Porque ela não respeita só quem ela faz um feat. Ela se preocupa com o direito autoral dos músicos, dos editores, dos compositores. Ela mostra que, protegendo o dela, ela se impõe respeito. Estou protegendo o meu, mas eu também respeito de vocês. Excelente. E está valorizando um todo, né? E ela valoriza o mercado, exatamente. E você está dizendo exatamente sobre a questão dos ativos, porque às vezes nos vem na cabeça, né, que a gente está protegendo só a marca, né? Aqui a gente tem isso, muitas vezes o nosso cliente fala, é logomarca, que é um termo, inclusive, que eu constantemente brigo. Não existe o termo logomarca, é só logotipo. Mas tudo bem, se você for ilustrar, é a junção do logotipo e da marca. Estou trazendo aqui para a nossa realidade. O cliente chega aqui, a gente vai fazer um processo de criação de nome para uma empresa. A primeira coisa que a gente faz é consultar vocês, profissionais, porque não importa se o Marco tem uma excelente ideia consultiva dentro do processo de construção, se eu não puder submeter isso a você e falar, Marco, tá livre, porque eu vi até uma curiosidade que não está nem no roteiro, mas eu vi um estudo até de neuromarketing que diz que enquanto eu estou tendo uma ideia, tem 7 pessoas no mundo pensando a mesma coisa. Sim. Então, por mais que soe unicidade, sim, tem outras pessoas com a mesma ideia. Principalmente quando você tem a preservação ou tentativa de preservação de um nome que é óbvio. Né? Exatamente. Então, olha a importância da conexão. Então, nós fazemos a construção de marca, mas tem que estar lá. Senão a gente faz pessoas chorar e já a gente conta por quê, tá? Eu mesmo quase chorei, por conta disso, e a gente vai contar nesse episódio. Isso. Mas vamos à prática. Como funciona, então, a propriedade intelectual, assim? Vamos ser prático aí. Como é que funciona? Bom, a propriedade intelectual, ela funciona te dando um direito de exclusivo durante um tempo. No caso das marcas, por exemplo, eles podem ser renovados de 10 em 10 anos. Okay. Mas o objetivo é aquele que a gente comentou, que é de você fazer a roda da inovação girar. Como a gente está aqui falando basicamente de marcas, inclusive é a minha especialidade, vamos tratar delas, por exemplo. Okay. Né? Então, a gente tem como que funciona esse processo de proteção. Primeiro, começa com a escolha do nome e a escolha do logotipo. Né? A gente vai ali, de acordo com o que o empresário deseja passar, com a informação, com a comunicação que ele quer fazer para o seu cliente, para o seu concorrente, a gente vai escolher aquele nome que vai identificá-lo, ou identificar os produtos que ele vai oferecer. Depois a gente precisa ver se ela está disponível, porque você fazer a proteção dela, não basta você usar, você precisa registrar no INPI. E o INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, é o único órgão que pode conceder registro de marca. Perfeito. Não é possível fazer em cartório, não é possível fazer arquivamento na Biblioteca Nacional. Aqui eu deixo para vocês essa dica, porque só o INPI pode fazer esse trabalho. E depois a gente faz uma busca de anterioridade e um relatório de viabilidade. O que é isso? Dentro da lei existem algumas proibições. Eu não posso registrar, por exemplo, marcas que sejam descritivas. Eu não posso registrar cerveja para bebidas alcoólicas, por exemplo. Perfeito. Eu não posso registrar, de repente, algodão para identificar algodões. Então, eu não posso registrar marcas descritivas ou marcas de uso comum.
Algumas marcas são muito fracas ou muito sugestivas, então aquelas marcas com max, hiper, super, aquilo ali já tem uma diluição que não é aconselhável você proceder. Eu não posso registrar brasões de família ou brasões, símbolos nacionais. Então ali tem uma série de proibições que eu preciso saber se a sua marca se enquadra ali. Se não se enquadrar, se estiver tudo bem, a gente faz uma busca de anterioridade. Porque a lei ela também impede que você faça uma proteção de uma marca que já existe para outro empresário no mesmo ramo ou para os mesmos produtos ou produtos semelhantes. Então, por exemplo, eu quero registrar Itaipava para cervejas. Legal. Mas uma outra pessoa quer registrar Itaipava para bebidas alcoólicas em geral. De repente, uma vodka. O produto está muito relacionado porque está dentro de bebidas alcoólicas. Entendi. Então, provavelmente, ela não vai poder. Entende? Existe esse trabalho de você fazer uma análise prévia do que está acontecendo ali no INPI, eventualmente o que está acontecendo fora, para a gente saber se aquela marca está disponível ou não. E o brasileiro gosta muito de somebody love, né? Aquele cara que assim, puta, eu não quero contratar a Laura, não quero contratar uma empresa de marcas e patentes, pode deixar que eu mesmo faço. Então, você já me deu a dica que é só NPI. Eu vou lá no NPI, então eu vou me autorregistrar ali, não preciso pagar os seus honorários e tá tudo certo. Quais são os riscos dessa pessoa querer registrar a marca, não fazer uma consulta coerente, inerente com o negócio dela, por exemplo, fazer um registro, uma classificação errada, ou mesmo tentar burlar o sistema, achar que deu certo, e depois que construir um patrimônio, cair tudo por terra, etc. Qual que são os seus conselhos em relação a isso? A pessoa que quer fazer por ela só. Em relação a isso, bom, primeiro eu te aconselho a contar com um profissional. Depois, se você aí está com uma questão de orçamento, uma questão de limitação, é necessário que você faça uma busca muito ampliada, inclusive em relação aos seus concorrentes, porque você precisa ver se essa marca já existe ou não. E tem uma outra coisa, a gente faz um acompanhamento semanal disso. Perfeito. Toda semana é publicada, ali na revista da Propriedade Industrial, toda semana vem ali os andamentos, então não adianta você só preencher o formulário e depositar. Não, depositei, já está lá no INPI, está tudo certo. Não, às vezes alguém pode entrar com uma defesa contra a sua marca. Alguém pode entrar com recurso contra a sua marca. Alguém pode entrar com um processo administrativo. Então, existem várias nuances ali que você precisa ficar atento. Você precisa consultar isso com alguma frequência. E pagar as taxas, porque as pessoas acham também, preencher ali o formulário, paguei a primeira taxa, está tudo certo. Não está. Você precisa, se a marca for deferida, também precisa pagar a taxa de concessão. Aqui fica a segunda dica para quem está nesse processo. Marca deferida não é marca concedida e não está registrada. Você precisa pagar a taxa de concessão. Pessoal, muito aprendizado. E outra coisa, fica uma dica para você aí, agora que está me assistindo, profissional de marketing, agências de marketing digital, por exemplo, eu represento a ABRAD, a Associação Brasileira de Agências Digitais. E muitas vezes, naquela ânsia de vender, de constituir a marca, tem aquela vaidade até do designer gráfico fazer um baita de um logo, etc. Mas assim, se você não fizer a consulta da marca, obviamente, você está prejudicando o seu cliente, você não está ajudando. Exato. Porque além dele investir numa questão de marketing, e aí envolve muita coisa, né, Laura? Uniforme, adesivação de carro, quando o cara tem uma frota, enfim. Então, toma muito cuidado e consulta um profissional, oriente o seu cliente da melhor forma possível. É isso aí. Então vamos lá, Laura. Por que o empreendedor precisa se preocupar, então, com a marca? Principalmente nós aqui que atendemos o pequeno e médio empreendedor, né? Muitas vezes até o pequeno, na grande maioria das vezes. Por que ele precisa se preocupar com o registro da marca dele? Tá. Primeiro porque ninguém começa grande, né? Essa é a primeira, é uma frase que eu costumo falar sempre. A gente está sempre começando pequenininho e a gente precisa começar de alguma forma. Depois porque existem algumas formas de você aumentar o teu ticket e botar dinheiro no seu bolso. Uma é reduzindo o custo, a outra é aumentando a percepção de valor. Perfeito. Então, uma das formas de você aumentar a percepção do valor do teu negócio, do seu produto, do seu serviço, é você investindo na sua marca, seja ela uma marca empresarial, né, que a gente chama marca de empresa, ou uma marca de pessoa física, né? Por exemplo, a Anitta, a gente comentou da Anitta. A Anitta é uma marca de pessoa física ali, né? Ela identifica ela e o serviço de entretenimento dela. Ela agrega valor, ela pode ser contabilizada eventualmente. Imagina que você cresce, você quer licenciar, você ganha royalties. Você pode emprestar a sua marca para alguém para ela usar,
O cara que começa uma empresa e quer, de repente, escalar a nível de franquia, ele precisa do registro da marca. Perfeito. Porque um dos contratos da franquia, ali uma das cláusulas é o licenciamento da marca. Então, você tem uma questão contratual por trás. Né? Depois, a preocupação com o registro da marca, e não só da marca, mas a proteção da tua tecnologia, da sua invenção, ou dos seus direitos autorais, do seu livro, da sua música, mostra o cuidado que você tem com o seu patrimônio. A marca é um patrimônio, é um bem, para o direito é um bem móvel. E aquilo mostra cuidado com o que você fez, com o que você investiu, com o teu dinheiro que você colocou ali. Né? E aquilo se escalar, pronto, você precisa estar bem redondinha a coisa, né? Enfim, é geração de valor, é contabilização, eventualmente aquilo vai te ajudar numa eventual venda de empresa, porque eu também costumo falar, você trabalhar com gente boa é ótimo, comprar e vender empresa boa também, né? Verdade. Então, a gente também tem cases aí a respeito disso. Eu li também, há uns 2 anos atrás, o Grupo Primo comprou algumas empresas, algumas fintechs para entrar no mercado financeiro mais assim, alavancado, e comprou empresas boas, com marca registrada, com marca já rodando no mercado. Então, a marca traz isso, ela traz essa informação, esse valor para a tua empresa. Sensacional. Bom, pessoal, e aí vamos falar um pouquinho até de uma dor própria, né? Sabe que a minha agência chamava Strong, eu não recebia nenhuma notificação, embora soube em algum momento que o nome Strong ele estava definido por uma outra marca da mesma classe. Quando não dentro de uma característica de razão social, não sei se muitos sabem, mas Strong é até a razão social da FGV. Olha, na área de educação. Interessante. Então você vê Strong na marca deles, etc. É deles. Eu falei, pô, quem sou eu, né, para disputar com a Strong? Legal, mas existia uma empresa lá do interior com o mesmo nome, e eu sempre fui um cara assim, um pouco... Eu gosto de trabalhar dentro da segurança, né? Então, me antecipei ao problema e falei assim, putz, eu já tenho uma característica de atender o cliente pequeno, eu quero mudar isso aí. Daí eu fiz até uma programação neurolinguística, entendemos que o naming, eu teria que me conectar melhor com o meu pequeno empreendedor, etc. Enfim, cheguei na Formiga, que é algo que me representa muito bem. Cooperativismo, trabalho em conjunto, etc. Então, note que saí de Strong, né, demonstrando grandeza, para a Formiga, que dentro do conceito de cooperativismo, trabalho em conjunto, super funcionou. Então, legal, foi aquilo que você falou. Então, eu já tenho essa ideia, quero me conectar com o meu cliente, com a minha marca, vou fazer o registro de marcas e patentes. Ok, mas peguei uma profissional que tinha essa característica que você falou. Hoje, provavelmente ela esteja muito melhor estruturada, né? Mas antes era aquela pessoa que fazia o despacho, no melhor dos sentidos, mas não tinha todo aquele know-how jurídico, né? E aí fica até minha dica. A dificuldade, pessoal, de você encontrar hoje um especialista de direito para a parte de propriedade intelectual. Porque o que tinha lá eram advogados interessados e curiosos, e quando não, uma parte de defesa um pouco mais rasa, que utilizava muita terminologia em latim, etc., que para o leigo, vamos supor, se você pega um juiz, né, que não tem também conhecimento de causa, para o cara ficar naquele embromation, no melhor sentido, aquele latim, você tem um menor poder de convencimento, correto? Do que um advogado que tem total propriedade. Mas enfim, demos continuidade, etc., e criei. A Formiga, ela tem essa característica que a Laura falou, de ser um objeto comum. Eu não poderia registrar formiga.com.br, mas eu fiz uma associação da Formiga ao marketing digital. Então, Formiga digital, e dentro daquela classe eu poderia. Pois bem, existia uma outra empresa, né, chamada Formiga, dentro dessa mesma característica de trabalho, e nós fizemos o registro e não teve, durante aquele período, nenhuma oposição, ok? Na qual foi constituído para a gente, enfim. Mas aí eu fui um cara muito emocionado, que deveria ter controlado um pouco da ansiedade. O que é o cara emocionado? Poderia esperar essa questão desse time quietinho, etc., mas sair mandando notificações para uma série de empresas. Alguns falaram, ok, Marco, não sabia, tô tirando o meu da reta, fica tranquilo, Formiga é sua. Até que uma empresa chamada Formiga falou, não, opa, quero entrar pra briga. Quero brigar. E aí eu tive esse problema e coisa e tal. Enfim, resumo da ópera, né? Nós fomos pra STJ, fomos pra STF, e ela disse lá na história, né, na defesa, que tentou em algum momento, o INPI indeferiu de forma errada, o INPI falou em algum momento do processo, pode ser que eu tenha errado, isso me deixou totalmente preocupado.
Eu, enquanto empreendedor, empresário, foi o que você falou, não conseguia dormir porque era meu patrimônio, minha marca, meu sonho, cara. Teu desgaste emocional, não só financeiro, mas emocional em relação a isso. Eu acho que esse foi o pior. Esse foi o pior, que eu falei assim, cara... E aí eu via, né, frequentemente, através dos algoritmos, eu sendo impactado por algumas imagens que diziam, essa marca é sua mesmo? E, cara, aquilo me corroía. Eu falei, mas não é minha ainda, eu quero que seja, mas não é. Né? Então, eu contextualizei isso porque eu tive a experiência pela dor. Sim. E muitas vezes a pessoa fala, não, putz, mas não está registrada. Então, enquanto isso, eu vou comprando um computador, eu vou comprando mesa, eu vou contratando funcionário. Deixa isso para depois, porque é um nome assim, puta, quem vai pegar uma agência de marketing e colocar o nome de formiga, cara? E acredite, aconteceu, o raio caiu 2 vezes no mesmo lugar. Quis Deus que desse tudo certo pra gente, o nome foi deferido, a gente ganhou em todas as esferas, a outra empresa até saiu do mercado. Fico chateado por isso, poderia ter mudado o nome, ter uma outra característica e continuar, porque não somos concorrentes, trabalhamos, somos parceiros de profissão, né? Mas fica esse meu desabafo pela dor. E eu te fazer uma outra pergunta. Não foi uma dor de 6 meses, né? Nossa! Durou um ano. Durou 1 ano e meio, quase 2 anos. É isso aí. E isso aí me consumiu bastante. Mas um cara ansioso, assim, cara. De repente, muda nome, muda a placa, muda tudo, que você não tem mais, essa identidade não te pertence. Sim. E você trabalha com isso. Exato. Você trabalha com isso. Então, a tua reputação estava em jogo também. Total. Como que eu, com qual autonomia eu vou falar para você? Proteger a sua marca, se a minha não fosse registrada. Exatamente. Então, aí fica até uma pergunta, né? Dado toda essa dor, etc., que felizmente resolveu, aprendi pela dor, né? Até como fala, até em religião, aprender pela dor e coisa e tal. Como proceder, então, para efetuar o registro e o gerenciamento de uma forma coerente, correta, sem preocupação, né? Para que eu possa deitar minha cabeça lá no travesseiro e dormir tranquilo. Qual que é o procedimento, Laura? O procedimento, primeiro, é você decidir o que você quer. É uma questão de processo. Você precisa decidir o teu nome, a tua logo, e depois a gente precisa fazer aquela busca de anterioridade e viabilidade. Eu sugiro que você faça isso antes de você já sair investindo em papelaria, em letreiro, em adesivação, enfim, um monte de questões, em site, para que você esteja seguro. Eventualmente você pode lançar isso sem que esteja o registro ali concedido, mas pelo menos o processo ele tem que estar uma entrada ali, né? Já tem que ter dado a entrada. Então, primeiro é escolher. Depois você contar eventualmente com uma assessoria que vai te dar ali uma gestão mais estratégica de como você proteger. Porque também tem uma coisa. Eu tenho um produto e eu vendo pães artesanais. Mas você não vai identificar só o produto. Você também vai identificar a sua loja. Então não é só um pedido, são 2. Porque você vende e você identifica o produto. Perfeito. Então, existe esse gerenciamento. Não adianta você pedir só numa classe para um tipo de produto ali. Você precisa pedir nos 2 para você estar coberto em toda a sua atividade. Né? Fica a terceira dica aí. Então, você precisa contar com um profissional para ele te mostrar qual que é a classe, qual que é o enquadramento melhor para o seu serviço, porque às vezes você faz pães artesanais, mas você também vende uma geleia ali, você também vende um chocolatinho. Aquilo está coberto, é o seu produto. Perfeito. Então você precisa ter uma abrangência interessante de acordo com os produtos que você vende. Não adianta você colocar só um também, né? Bom, contar com uma assessoria ali, com uma questão contratual e o gerenciamento, que é você acompanhar o teu profissional ali que você vai escolher da tua confiança, você vai acompanhar semanalmente, receber um relatório eventualmente mensal, trimestral do seu processo, como que ele está, que taxa você precisa pagar. Então você precisa estar atento a essas etapas. Escolha do nome, fazer a pesquisa de viabilidade, a busca de anterioridade, entrar com o processo efetivamente e acompanhá-lo até o final. E um processo hoje ele está durando aí mais ou menos uns 2 anos. Então, não é uma coisa rápida. E o investimento que você vai fazer para esses 2 anos é um investimento relativamente baixo para você estar coberto por 10 anos. Porque é o tempo de validade ali, de vigência da marca. São 10 anos. Perfeito. E nada mais gratificante, pessoal, do que depois que passa por tudo isso, você imprime aquele certificado maravilhoso, coloca na parede, você tem uma marca para chamar de sua. Esse negócio é impagável, foi o que a Laura falou.
olha a percepção de valor, né? Hoje a gente brinca muito com nossa aqui, seja bem-vindo ao formigueiro, a gente foi utilizar até radicais aqui, utilizando os nossos elementos, enfim, então isso é extremamente importante, né? Mas assim, agora aproveitando o gancho, obviamente a minha história teve um final feliz, mas nem todas são assim, né, Laura? Não. Então eu queria que você trouxesse pra gente alguns cases, alguns exemplos negativos, né, que tiveram solução, que aí você fala assim, puta, eu posso citar esse, teve de fato uma solução, e aqueles que infelizmente não se pôde fazer quase nada ou nada, etc. Você tem alguns cases pra gente? Eu tenho alguns cases. Eu posso começar com, por exemplo, a respeito de um logotipo que o cliente atualizou, mas não atualizou no INPI. Ele tinha ali, e ainda tem essa questão, às vezes a gente faz o pedido da marca que a gente fala mista, né, que é o logotipo, mas a gente não faz do nome. Entendi. E aí, quando você troca o logotipo, você precisa fazer um novo depósito. Você precisa atualizar. O ideal é que você proteja o nome, o logotipo que você está usando, ou um logotipo que você atualizou. Então, essa pessoa que chegou para mim, ela usava uma marca há mais de 20 anos. Ela tinha feito a proteção do logotipo, estava lá registrado. Só que o logotipo te dá proteção no conjunto. É no conjunto da marca. E ela não atualizou. Depois de 5, 6 anos sem usar aquele logotipo antigo, ela sofreu um processo de caducidade, que a gente chama, que é um terceiro pedir para que o INPI extinga a sua marca, porque você não está usando mais. E o INPI falou, realmente, você não está usando, porque a gente tem que provar. E ela não conseguiu provar que ela usava aquela marca antiga, porque ela não usava mesmo. Então, ela sofreu um processo de caducidade e foi notificada para parar de usar uma marca que ela usava há mais de 20 anos. Nossa, que coisa doida. Então a gente tem esse problema. A gente teve uma questão de uma outra cliente também, por exemplo, que ela tinha uma sociedade, uma clínica médica, e um médico ali sócio estava desviando clientes da clínica para outra clínica que ele estava montando numa outra sociedade. Mas não satisfeito em fazer isso, ele estava usando uma marca muito parecida com a marca da sociedade anterior. Então ali a gente teve um problema de marca, a gente teve um problema societário, porque ele estava saindo da sociedade montando outra, a gente teve um problema de concorrência desleal. Então tudo isso foi resolvido onde? No judiciário. A gente precisa ir para o judiciário porque é um problema muito maior. E geralmente esses casos não têm acordo. Então esse foi um outro caso que chegou também. A gente teve um caso de uma cliente que ela usava também uma marca há algum tempo e uma seguidora registrou a marca dela. Pegou a marca para si, registrou e também a notificou para parar de usar a marca. Nesse caso, a cliente tinha direito, porque existe uma coisa chamada pré-uso. Ali dentro de um período específico, a gente pode alegar o pré-uso. Então, nesse caso, a gente consegue brigar. Teve um final favorável. Mas muitos casos chegam e às vezes a pessoa só se dá conta quando o problema já está no colo, né? Nossa. E quando o problema está no colo, tudo fica urgente, tudo precisa ser resolvido rápido. E quando as coisas são muito urgentes, a gente às vezes não tem clareza daquilo que a gente precisa fazer, né? Principalmente o cliente, o empresário, ele precisa resolver rápido. Perfeito. Né? Então, são casos assim que chegam com alguma frequência. Excelente. E aí vem uma questão importante, ainda falando de marcas e patentes, que é a questão da construção do nome, né? Então, muitas vezes a gente se depara aqui com um cara que quer criar um nome totalmente esdrúxulo para ter essa questão da unicidade, né? E aí a gente sempre orienta, colocar um nome mais chiclete, mais inerente ao negócio dele, então ele não consegue escalar também. Então imagina você pega empresas, você chama Schwarzschild, e aí o cara não consegue escrever, não sabe se é com C, com H, e qual a dificuldade de você ficar soletrar a todo momento. Então aí fica a dica para você, no processo de construção, pega um nome mais simples, mais coerente, que tenha a ver com o seu negócio, quer internacionalizar a empresa, pode até pensar já numa característica americana. A gente tem características de nomes inventados, nomes em tupi-guarani, aportuguesar, enfim, tem uma série de variações. Essa é uma característica aqui da Formiga Digital, que a gente trabalha com a questão de naming, mas sempre atrelado a um profissional de marcas e patentes, porque sem eles a gente não conseguiria idealizar aí o seu sonho, tá? Mas vamos trazer aqui uma frente que está muito em alta, Laura. Hoje se fala, inclusive é meu caso, né, que estou fazendo processo de construção do Marco Freitas na primeira pessoa, e se fala muito dessa questão do infoprodutor, né?
Qual que é a importância hoje de você fazer a construção de um conteúdo, já pensando nessa questão de direitos, deveres e responsabilidades, para você não ter um problema? Por exemplo, você havia me dito em bastidores aqui que uma das clientes fez um conteúdo com um prestador de serviço, um copywriter, uma social media, e depois houve uma briga pela questão da constituição deste material. Como eu posso me precaver em relação a isso? Quais são suas dicas? Se você quiser falar sobre esse assunto, fica à vontade. Tá. Primeiro, a questão do infoproduto, a gente tem uma questão de marca. Você pode identificar seu infoproduto com uma marca, né? Ali o que você está fazendo. Então, a gente já tem aí uma questão de pedido de registro e tal, de proteção do nome. Depois, a gente tem uma questão contratual de negociação daquele conteúdo. É você que vai fazer o conteúdo, a outra pessoa só vai escrever, ou a outra pessoa vai ter uma contribuição em cima daquilo em que ela vai ser autora daquele conteúdo, daquela obra. Porque quando a gente está tratando de uma prestação de serviço, algumas coisas podem ser negociadas, né? Eu tive esse caso com uma cliente, a gente acabou não indo para frente porque ela resolveu pagar, ela tinha contratado uma conteudista que fez o conteúdo todo para ela e elas não tinham contrato. Não tinha negociado, ela simplesmente falou, faz aí pra mim, e ali na confiança, no final das contas ela acabou pagando pela propriedade intelectual da outra pessoa e não usou o conteúdo que ela pagou, porque era de outra pessoa. Entendi. Então a gente tem que pensar na negociação do que você vai fazer, daquele conteudista, daquele copywriter, né, pra ver se ele vai te ceder o que ele efetivamente criou, ou se é você que vai criar e ele só vai transcrever. Então existe ali uma rede de contratos do cara que vai filmar, né, da pessoa que vai escrever, da pessoa que vai fazer o design, de repente, do infoproduto, da capa, da vinheta ali. Então, a gente precisa pensar nessa rede contratual para quê? Para ficar muito claro de quem é cada obrigação. Perfeito. Então, fica a dica, pessoal. Se você vai fazer a criação do seu material, do seu infoproduto, faça o registro, consulte um profissional e fica a dica para você também mal intencionado, que entra lá na parte de conteúdo, baixa e depois chama de seu, você vai ter um problema sério aí, jurídico, passivo aí de uma série de questões processuais. Você vai ter que desembolsar muito dinheiro para se defender, falar que está dizendo a verdade e de verdade não está. A gente sabe que acontece muito disso, né, Laura? Acontece mesmo. Legal, bom, muita informação, papo assim maravilhoso, abriu bastante minha mente, eu que já tinha um conhecimento, peguei até termos como caducidade, que eu nunca tinha ouvido falar, e cara, já aprendi muito aqui, Laura. Queria te agradecer muito pela sua oportunidade desse bate-papo, eu tenho certeza que a gente vai levar muito conteúdo interessante para pequeno e médio empreendedor, para outras agências, para outros profissionais que trabalham com marcas e patentes, porque ela trouxe aqui informações muito atuais e relevantes. Como que a gente faz, então, para te encontrar? Fica à vontade de falar redes sociais, site, etc. Como que a gente te encontra? A gente vai colocar também aqui no nosso canal, para você ficar à vontade de se inscrever e chamar ela para dúvidas, etc. Tá ótimo. Foi um prazer estar aqui. Obrigada mais uma vez pelo espaço. É sempre um prazer tratar desse tema que, enfim, eu amo. Bom, se você quiser entrar em contato comigo, você pode me adicionar no LinkedIn, Laura F. Tavares. A mesma coisa no Instagram, Laura F. Tavares. E tem meu site também, que é o ftavares.com.br. Estou à disposição de vocês, para quem quiser entrar em contato, tirar dúvida, fica à vontade. Então, pessoal, esse foi o 4º episódio. Trouxemos muita informação sobre propriedade intelectual, aprendemos muita coisa aqui. Então, você aproveita, se inscreve, compartilha o nosso canal. Se você quiser ter a sua história aqui, escreve nos comentários quem é você, o que você faz. Quem sabe a gente não conta a sua história aqui, tá bom? Um abraço e até já.